Que o Robin é o ajudante do Batman, isso você já deve saber. Mas que o manto do Robin passou por diversos heróis e alguns tiveram mortes bem trágicas e pesadas, talvez você não saiba. Fica comigo que nesse vídeo a gente vai passar pela história de todos os Robins das HQs, beleza? Já lembra de deixar o like e se inscrever nesse canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá, bora pro vídeo. É quase impossível falar do Batman sem mencionar o Robin, não é verdade? É assim desde 1940, em Detective Comics 38. A ideia era um sidekick, um ajudante por Batman que era adolescente. Nessa época, a época de ouro das HQs, não existia herói adolescente. Isso mudou porque um herói bem famoso mudou demais essa visão de sidekick ser adolescente e herói ser adulto. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só sobre isso. É assunto para outro vídeo, comenta aqui que eu faço. Voltando para o Robin, o visual dele foi inspirado em Robin Hood, mais especificamente nas ilustrações de N.C. Wyeth. Meio que como o Batman foi inspirado em Sherlock Holmes, ele foi inspirado no Robin Hood, mas também é assunto para um outro vídeo. Como a linha temporal de DC é uma bagunça, eu vou evitar ao falar de alguns reboots e vou manter só a linha principal sem muitos detalhes. O primeiro Robin foi Dick Grayson. Ele era filho de acrobatas do circo e eles eram conhecidos como os Graysons voadores. Um dia, Tony Zuko, um mafioso, ameaça o dono do circo a pagar por uma proteção para evitar que acidentes aconteçam. Sim, em 1940 a gente já tinha os milicianos. O dono do circo não paga o Zuko e ele sabota o show dos Graysons voadores. E os pais do Dick morrem na frente dele. O Dick então é adotado pelo Batman, que o treina e posteriormente ele vira o Robin. Mais tarde ele virou líder dos Jovens Titãs, assumiu o manto de um herói chamado Asa Noturna também. A ideia veio quando Superman contou para ele uma história que em Krypton tinha um herói com esse nome. Eu só não sei como o Superman lembra disso, mas beleza. Agora, o segundo Robin da história foi Jason Todd. Pais drogados, a mãe morreu de overdose, o pai foi preso, ele foi parar na rua e ele vendia peças de carro roubadas para sobreviver. Mas aí um dia ele tentou roubar as rodas do Batmóvel. O Batman entendeu que ele era mais uma culpa da sociedade do que dele e treinou, assim como ele fez com o Dick Grayson, e ele se tornou o segundo Robin da história. A diferença entre o Dick e o Jason é que o Jason era mais agressivo, ele tinha vivência das ruas, ele não era um acrobata. Ele era na real poucas ideias, ele descia a porrada, usava arma de fogo, ele era bem impulsivo e ele tinha muita raiva dentro de si. Acontece que nessa época a DC abriu uma votação por telefone e o público escolheu a morte de Jason Todd porque não gostavam muito dele. Então na HQ Morte em Família, o Coringa atraiu ele por uma casa e matou ele depois de bater muito com um pé de cabra, explodiu a casa que ele estava e aí a gente tem a morte do Jason Todd nessa HQ que é uma das mais icônicas da história do Batman. Mas aí a Talia al Ghul colocou o corpo dele no Poço de Lázaro e ele volta como Capuz Vermelho, que era meio que um justiceiro da DC. Agora vamos para Carrie Kelly. Ela não faz parte da linha oficial do tempo da DC, porém ela surgiu num spin-off chamado Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Essa obra tem grande relevância na indústria dos quadrinhos, tipo Watchmen. Isso foi lá em 1986. Na história, após a morte do Todd, o Batman se aposentou, a Liga acabou e não existem mais agentes do governo. O Superman é o único agente que é usado pelo governo. Então o Batman sai da aposentadoria, salva a vida dela, ela faz uma roupa de Robin e fica seguindo o Batman até ele aceitar ela como Robin. A coisa doida é que esse spin-off é de 86 e o Jason Todd só morreu em 88. Isso ajudou mais o público a pedir a cabeça do coitado do Todd. Agora, depois do Jason Todd, a gente vai para o Tim Drake, isso de volta na linha oficial da DC. O Tim estava no circo no dia que os Graysons voadores tiveram um acidente. E algum tempo depois ele estava assistindo na TV e ele viu o Robin prendendo o pinguim. E o Robin deu uma pirueta quádrupla, que era uma manobra muito difícil que só acrobatas conseguem fazer. Aí ele deduziu que o Robin era o Dick Grayson e que o Batman era o Bruce Wayne. Essa era a capacidade de dedução, era o poder dele, essa é a visão dele de resolver quebra-cabeça. Voltando para a história, o Batman coringou, com perdão da piada, ficou muito agressivo depois da morte do Todd. Então o Tim Drake meio que foi conversar com o Asa Noturna, que era o Dick Grayson, para ele convencer o seu Batman menos violento, né? Mas ele mesmo virou o Robin depois de passar por um extenso treinamento físico e mental. E foi o primeiro que passou por treinamento mental para não acontecer com ele o que aconteceu com o Jason Todd.
Mas aí o pai dele obrigou ele a deixar de ser o Robin, depois ele volta, depois ele sai de novo e ele vira o Robin vermelho. Depois vamos para a primeira mulher da linha principal, Stephanie Brown. Ela é a filha do Mestre das Pistas, o inimigo do Batman. Ela ajudou o Batman e o Robin Vermelho a prender o Mestre das Pistas e acabou se tornando par romântico de Tim Drake. Aí ela era bem indisciplinada e o Batman acabou demitindo ela. Acho que foi a primeira Robin que conseguiu ser demitida. Mas aí ela foi agir sozinha e foi morta pelo Máscara Negra. E o que acontece quando o Robin morre? Isso mesmo, troca de roupa. Ela voltou à vida e assumiu o manto da Batgirl. Finalmente chegamos ao Damian Wayne, o filho do Bruce Wayne com a Talia al Ghul. Ele foi treinado desde pequeno por sua mãe para ser um assassino das sombras. Porém, ele acabou sendo acolhido pelo Bruce. Só que quando o Bruce morre, o Batman da época escolhe ele como Robin. O Batman da época, inclusive, era o Dick Grayson, diga-se de passagem. Mas ele é morto por um clone adulto dele mesmo. E quem criou esse clone foi a Talia al Ghul. Atualmente, na versão Rebirth, ele já está morto e a gente tem o Duke Thomas, que é algo parecido com o Robin, mas segundo o Batman é não um Robin. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Até o próximo vídeo. Falou!